Olá, hoje vamos falar um pouco sobre por que é importante, né, aprender e ensinar o pensamento computacional. Só repassando, né, reposicionando um pouquinho, a gente já aprendeu os conceitos eh, relacionados ao pensamento computacional e também os seus pilares, né? Nós aprendemos, até mesmo antes disso, o quanto a BNCC ela destaca a relação do pensamento computacional como uma competência transversal em todas as áreas de educação, e a gente indiretamente vai falar um pouquinho sobre isso nesta videoaula. Então, vamos discutir o porquê, né, de tudo isso, por que a gente considera importante e que vocês levem isso não só nas suas vidas profissionais, mas também pessoais. Então, o propósito, né? A gente precisa pensar, pensamento computacional, ele vai além de computação e programação, né? A gente já viu vários exemplos, já discutiu que o pensamento computacional ele está atrelado à nossa vida de diversas formas, né? E não somente quando a gente pensa em um computador. Então, o que a gente quer com isso? Desenvolver cidadãos mais atuantes, né? Ou seja, preparando o indivíduo para entender e interagir melhor com esse mundo cada vez mais digital. Isso é um ponto atualmente irreversível, né, dentro desse nosso modelo de sociedade. Então a gente não está preocupado em programar, né, mas sobre a lógica de como as coisas no mundo funcionam, como cartão, seja de débito, de crédito, funciona, como é a lógica de funcionamento de redes sociais, processos produtivos, entregas de cadeias logísticas e tudo mais. Então, entender esse mundo digital faz parte de ser um cidadão consciente da sociedade em que vivemos. Fomentar a resolução de problemas, equipar, né, os nossos alunos e nós mesmos com uma metodologia estruturada para enfrentar desafios de qualquer natureza, não apenas tecnológicos. Aqui vale uma ressalva importante. Isso não existia antes do pensamento computacional? É lógico que existia, mas agora a gente tem uma forma estruturada de discutir esse assunto e ensinar para que mais pessoas tenham e desenvolvam essa capacidade, né? A metodologia ela não é única, existem várias formas, mas a ideia de estruturar ela é sim única. Então, várias pessoas ao longo da história da humanidade possuem essa competência nata e a maioria de nós não. Então, quando a gente começa a olhar as coisas pelo pensamento computacional, a gente tenta fazer com que mais pessoas tenham essa capacidade de resolver problemas e não somente aquelas que, entre aspas, nasceram com esse dom. E também estimular a criatividade e a inovação, né, porque o PC permite a criação de soluções novas e eficientes para problemas já existentes. Então vamos falar sobre a importância da vida pessoal. Eu destaquei aqui 3 pontos, né, não hierarquicamente colocados, mas importantes. O primeiro ponto é a tomada de decisões, ou seja, aprender a analisar opções e prever resultados para decisões diárias da nossa vida. Então, o pensamento computacional ajuda a gente a olhar tudo isso, né, e tomar essas decisões, desde uma decisão simples de sair ou não com o guarda-chuva de casa, né, sair ou não com uma blusa de frio, até decisões muito mais complexas que a gente possa ter. Uma compreensão digital, que é entender esse mundo que está à nossa volta de uma maneira mais prática e conforme a nossa necessidade, e gestão de informação, organizar documentos, resolver problemas tecnológicos. Então você pode organizar, por exemplo, em aplicativos que você tem acesso a, a diversos documentos virtuais, a você resolver problemas de como se conectar numa rede Wi-Fi, ou seja, gerir o acesso e as informações de forma geral. Então, o pensamento computacional e a computação, né, mas no nosso caso aqui especificamente o pensamento computacional, ele contribui com várias ações que têm a ver diretamente com a nossa vida pessoal. E para a vida profissional, né? Eu organizei aqui 3 aspectos importantes, que é a capacidade de adaptabilidade, análise de dados e colaboração, que ajudam você a ser melhor sucedido na sua vida profissional e ajuda a gente a formar
alunos que serão melhor sucedidos na vida profissional deles. Adaptabilidade tem a ver com a capacidade de ajustar-se e resolver problemas complexos, ou seja, a gente não travar quando a gente está enfrentando um problema e tentar buscar soluções, por exemplo, baseadas em padrões de problemas anteriores. Análise de dados, a habilidade de interpretar dados para decisões eficazes, dados diversos, né, que um profissional vai ter, e hoje em dia, com a tecnologia, tem cada vez mais dados à sua mão, então essa capacidade é importante também na sua vida profissional. E a colaboração. O pensamento computacional, ele motiva, ele incentiva, né, você ter equipes colaborativas, né, você ter multidisciplinaridade para resolver um problema. E a colaboração no mundo profissional de hoje, ela é fundamental. Então, vantagens da incorporação do PC em diferentes áreas de atuação. Você pode pensar na área de saúde, na área de engenharia, na nossa área de formação aqui, que é educação, artes, administração e assim vai. Né? Por exemplo, na área de educação, criação de estratégias de ensino mais eficazes, análise de dados de aprendizado, desenvolvimento de recursos educacionais digitais e tudo mais. Né? Na área de saúde, os profissionais trabalharem com otimização de diagnóstico, por exemplo, cada vez mais você tem um diagnóstico por imagem como um auxiliar do médico, né? Gestão de prontuários, gestão históricas para tentar descobrir o quadro do paciente ao longo dos anos, desenvolvimento de dispositivos médicos e assim por diante. Né? Então, existem várias formas da gente, do PC, auxiliar em praticamente toda e qualquer profissão que você possa ter. Então, é um conhecimento, por isso que a BNCC trata ele como transversal, que vai colaborar de formas diferentes e em todas as profissões ele pode colaborar de alguma forma. Então, como desenvolver, né, habilidades de tomada de decisão que a gente precisa levar isso até os nossos alunos? Incentivar a análise lógica, que é avaliar opções com base em dados e padrões, a previsão de consequência, o que vai acontecer se determinada atitude for tomada, né? Então a gente pode simular resultado de decisão usando alguns princípios, algoritmos de lógica do que vai acontecer a partir dali. A otimização de escolhas, buscar a solução mais eficiente, né, considerando restrições possíveis e tudo mais, e a aplicação prática, que é pegar essas habilidades de tomada de decisão num cenário de vida real. Então, as tomadas de decisão elas podem ser muito amparadas quando a gente transforma o uso do pensamento computacional como algo natural na nossa vida. Então, quanto mais a gente aplica isso e, e possibilita que o aluno aplique isso na escola, ele vai levar para a vida dele, pessoal ou profissional, para tomadas de decisão de forma mais transparente e mais tranquila. Né? E isso é sempre importante para evitar alguns impulsos, alguns negócios errados que você possa fazer e assim por diante. E qual é o nosso papel enquanto licenciandos em computação? Né? Eu organizei aqui 4 pontos, mas não obrigatoriamente pode ser 4, eles podem também ser quebrados em alguns outros, mas eu considerei os 4 principais. Ensinar a habilidade de programação, que é transmitir habilidades básicas para esse aluno e, em alguns momentos, pode ser que ele tenha que lidar com isso, tá? Ela não é fundamental dentro do cenário como um todo, mas ele ajuda profissionalmente essas crianças a se enquadrarem melhor no mercado. Fomentar o pensamento computacional, então a gente deve desenvolver essas habilidades de resolução de problemas e pensamento lógico sempre que possível, né? Isso é importante para que isso se torne um processo cada vez mais natural na vida deles. Formar cidadãos críticos, né, cultivando habilidades de pensamento crítico e analítico, porque o pensamento computacional leva as pessoas a terem uma criticidade maior com tudo, e também para nós desenvolver materiais educacionais que englobem, de certa forma, um ou mais pilares do pensamento computacional, lembrando, não formalizando, né? Aqui nessa atividade nós vamos usar o pilar tal. Não, mas incentivar com que eles registrem o raciocínio lógico deles, que eles dividam o problema em partes. Isso
ao incorporar em materiais didáticos, né, a gente vai conseguir, de certa forma, auxiliar o nosso aluno a desenvolver o pensamento computacional. Então, isso a gente faz de forma não formalizada com um tópico de disciplina, mas de forma transversal em tudo. Bom, a nossa conversa hoje era sobre isso e a gente continua nas próximas videoaulas. Um abraço.